Boa noite. Alexandre Ramagem presta depoimento à Polícia Federal sobre espionagem da ABIN e o suposto uso da agência para beneficiar Flávio Bolsonaro. É a primeira vez que o deputado federal é ouvido formalmente sobre o caso. O presidente Lula anuncia a criação do Sistema Nacional de Cadastro para pessoa com transtorno do espectro autista, com o objetivo de facilitar a identificação do grupo. A mega operação que atua em áreas de disputa entre o Comando Vermelho e a milícia no Rio de Janeiro chegou hoje ao terceiro dia. Até o momento, 48 pessoas foram presas e 7 menores de idade apreendidos. A ação integrada foi expandida para mais 4 comunidades da zona oeste do Rio. Morro da Covanca, Morro do Jordão, Santa Maria e Batomuxi. No Morro do Jordão, a nossa equipe registrou uma troca de tiros entre agentes e bandidos. Moradores correram assustados. Em coletiva, o secretário de Segurança Pública do Rio falou sobre a expansão da mega operação, que deve avançar para todo o estado. Foi identificada a necessidade da gente avançar para outras comunidades. Isso foi feito no dia de hoje. Cada dia, cada final do dia, a gente avalia a ação do dia seguinte. Por isso, hoje, nós entendemos que mais 4 regiões deveriam ter essa atuação da polícia. Desde segunda-feira, policiais civis e militares atuam por tempo indeterminado em áreas onde há disputa territorial entre o Comando Vermelho e milícias. Hoje, agentes da Polícia Militar atuaram contra o transporte clandestino de passageiros, que, segundo as investigações, também tem sido uma fonte de renda para as organizações criminosas. A ação tem o objetivo de enfraquecer financeiramente as quadrilhas, além de dar segurança a motoristas de aplicativos que vêm sofrendo represália de bandidos. A polícia também mira construções irregulares. Pela manhã, na Cidade de Deus, edificações foram demolidas e entulhos foram recolhidos. Revoltados com a ação, moradores protestaram. A polícia reagiu e, mais uma vez, registramos o tiroteio. Agentes atiraram com balas de borracha e os moradores revidaram, jogando objetos. Ruas foram bloqueadas para impedir a ação da polícia. Lixeiras e pneus pegando fogo foram colocados nas ruas. Nesta imagem, um jovem entra no meio dos carros e tenta parar o trânsito. Durante a confusão, o ex-secretário da Juventude do município do Rio, Salvino Oliveira, tentou conversar com os moradores, mas acabou agredido com socos e chutes. Até o momento foram apreendidos mais de 130 quilos de drogas, 22 toneladas de material usado para bloquear as ruas e dificultar o acesso da polícia também foram removidos. Estamos monitorando cada criminoso, cada líder de facção que tenha influência e esses criminosos, o que faz com que eles se tornem nossos alvos? Determinar que naquela região seja implementada a violência. Liguem, tem um criminoso, sabe onde ele está, local de guarda de droga, de arma, um serviço clandestino que é explorado, ligue para o Disque Denúncia ou utilize o aplicativo 190RJ e a gente vai estar lá para poder atuar. 4 mansões irregulares avaliadas em 4 milhões de reais foram demolidas hoje no Joá, na zona sul do Rio de Janeiro. A prefeitura afirma que havia autorização para uma casa no terreno, mas que outros 3 imóveis estavam em construção no local. O responsável pelas casas já tinha sido notificado sobre a irregularidade, mas não interrompeu as obras. A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um idoso de 77 anos encontrado amarrado dentro da própria casa na zona oeste da capital. O repórter David Diogo traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, David. Isso aconteceu numa mansão no Jardim Europa, que é um bairro tradicionalíssimo aqui de São Paulo, né, Diogo? Exatamente, Augusto. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O corpo do empresário Carlos Alberto Felice foi encontrado coberto por um tapete na garagem da residência. O corpo dele também apresentava sinais de violência. Tanto os pés quanto as mãos estavam amarrados com fios elétricos. Ao lado ali do corpo da vítima também tinha um pedaço de madeira que possivelmente devia ter sido usado ali pelos criminosos. Foi o sobrinho da vítima que acionou a polícia após desconfiar aí da falta de notícias do tio
tio. Testemunhas relataram aos investigadores que a vítima tinha uma vida, uma rotina tranquila e cuidava ali da residência. O sobrinho comentou com a polícia que um homem, dias antes, tinha falado a ele, tinha se apresentado como amigo do tio, que ele tinha informado que tinha vendido a propriedade, que o dinheiro dessa venda estava guardado no imóvel, cerca de 3,5 milhões de reais. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, na delegacia. Lembrando que é na delegacia de Pinheiros, ali na região onde fica a residência da vítima, mas o caso passa a ser investigado aqui pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. A polícia também está à procura dessa quantia, dessa possível quantia do valor em dinheiro e também do carro da vítima, que não estava na residência. Amanda? Nossa, que temeridade de idoso sempre tão vulnerável a esse tipo de escroque e bandidagem. Obrigada, querido. Em Pernambuco, uma média de 148 denúncias de violência doméstica foram registradas por dia de janeiro a junho deste ano. Além dos mais de 26 mil casos relatados, o número de feminicídios também aumentou. Só no primeiro trimestre foram 37 mulheres assassinadas. A denúncia continua sendo o principal instrumento de prevenção. Essa mulher, que não quis ser identificada, é vítima de violência doméstica há 32 anos. Ela contou que sofria abusos físicos e psicológicos do companheiro e só agora tomou coragem de denunciar. Antigamente eu sobrevivia pensando nos meus filhos, porque era pequeno, mas já estão tudo crescido, então agora eu cansei de viver num ambiente totalmente abusivo. Ele nunca me respeitou como mulher, nunca me valorizou. Sempre ele me diminuía, ele sempre fez o futuro dele, a carreira dele, eu sempre ficando para trás. Então agora eu cansei de viver assim, quero seguir a minha vida, retornar o que eu deixei de fazer há muitos anos atrás. 37 casos de feminicídio foram registrados no primeiro semestre deste ano aqui em Pernambuco. O aumento é de 15,6% em relação aos 6 primeiros meses do ano passado. A maioria das vítimas tinha entre 30 e 64 anos. A gente percebe que quase a totalidade dessas mulheres que vêm a morrer num feminicídio por violência doméstica jamais tinham procurado a polícia para fazer notícia das agressões que sofriam. A gente trabalha com índices entre 80% e 90% dessas mulheres que morrem em contexto de violência doméstica jamais procuraram a ajuda dos órgãos oficiais. Um dos recursos que protege as vítimas dos agressores é esse dispositivo, chamado Unidade Portátil de Rastreamento, ou Botão do Anjo da Guarda. O Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, CEMEP, é acionado caso a vítima aperte o botão em situações de perigo. É um equipamento bastante discreto, como eu já mostrei para vocês. Ele não emite nenhum som, a menos que alguma situação limite aconteça, Ele vibra se houver uma aproximação, por exemplo, do agressor, e ela também recebe no telefone celular informações sobre a aproximação. O laudo do Instituto Médico Legal concluiu que a morte do empresário Henrique Chagas num procedimento estético ocorreu por um edema pulmonar agudo causado pela inalação de fenol. O empresário morreu em São Paulo depois de ter passado por um procedimento conhecido como peeling de fenol. Ainda de acordo com o laudo, os cortes feitos no rosto de Henrique durante o procedimento podem ter ajudado na absorção do produto. Tratamentos estéticos para a renovação da pele, considerados seguros e eficazes, ganharam destaque após a proibição do peeling de fenol pela Anvisa. No mês passado, 2 pessoas morreram após o uso do ácido, que pode provocar graves efeitos colaterais. Para tratar manchas no rosto provocadas por acne, Cláudia descartou o peeling de fenol e recorreu a outros tipos de tratamentos nos últimos anos. Eu fiz aplicações de laser, o Sculptra para estimular o colágeno, Botox, para a gente dar uma melhorada. Agora ela vai fazer um procedimento conhecido como Morpheus, uma técnica de microagulhamento por radiofrequência. 40 agulhas incandescentes são disparadas por um aparelho dentro da pele. O calor nessas instâncias, ele gera um estímulo da produção de colágeno. Então, para tratamento de flacidez, é um laser excelente.
Essas tecnologias são bem menos invasivas que o peeling de fenol. A aplicação do ácido na pele provoca vermelhidão intensa, descamação profunda, inchaço e, em alguns casos, cicatrizes, mudanças permanentes na pigmentação e até danos irreversíveis. Ele tem efeitos cardíacos, então ele pode causar arritmia cardíaca, que pode gerar uma parada cardíaca e óbito. Ele pode aumentar a pressão arterial e ele ainda é metabolizado pelo fígado e pelo rim. No mês passado, a Anvisa proibiu o uso de produtos à base de fenol. A norma foi definida após a morte do paciente Henrique Chagas, que fez o peeling com ácido em uma clínica na zona sul da capital paulista. No Espírito Santo, a Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 39 anos que teria comprado a substância pela internet e aplicado sozinha em casa. Os riscos e os efeitos colaterais do peeling de fenol têm levado cada vez mais profissionais da área a buscar alternativas mais seguras e eficazes para os tratamentos de pele. Até mesmo procedimentos feitos por cirurgiões plásticos são considerados menos agressivos. É o caso do lifting facial. É uma forma cirúrgica e bem efetiva de tratar as rugas de expressão da face, de tratar determinadas marcas de expressão. Então, o lifting facial é uma ótima alternativa. Tratamentos dermatológicos à base de laser, peelings mais suaves e técnicas que utilizam bioestimuladores de colágeno também oferecem resultados satisfatórios. A maioria dos procedimentos é feita em consultório com menor tempo de recuperação. É bem tranquila, não tem nenhum efeito colateral, é bem indolor. E aí a gente sempre está querendo fazer mais e mais. Continuam as investigações do acidente de trânsito que terminou na morte de um motorista de aplicativo em Guarulhos, na Grande São Paulo. Quem traz as atualizações desse caso é a repórter Valéria Luizetti, ao vivo. Boa noite para você, Valéria. Pois é, boa noite Augusto, Amanda e boa noite também a todos que nos assistem. A Polícia Civil de São Paulo indiciou Felipe Malheiros e Gustavo Pereira Cardoso, ambos de 21 anos, que eram motorista e passageiro do veículo que provocou a batida. Eles vão responder por homicídio doloso. Para a polícia, os dois assumiram o risco de causar o acidente que resultou na morte de Edinaldo de Souza Mendes, de 41 anos, no último sábado. Felipe disse aos policiais que estava na direção do carro na hora da colisão. Mas algumas horas depois ele confessou que, na verdade, Gustavo, que não tem CNH, era quem estava dirigindo. Por mentir, Felipe também responderá por fraude processual e por entregar veículo à pessoa não habilitada. O Gustavo continua afirmando que não bebeu. Hoje foram ouvidas mais testemunhas nesse caso, entre elas os policiais que atenderam a ocorrência. Eles afirmaram que o exame do bafômetro não foi realizado, já que as vítimas que precisaram de atendimento médico não aparentavam sinais de embriaguez e também porque não estavam com o equipamento no carro. Um funcionário do estabelecimento que os envolvidos estavam antes do acidente também prestou depoimento hoje e disse que a dupla consumiu bebida alcoólica durante cerca de 2 horas que ficaram no local. O delegado da Polícia Civil, que investiga o caso, esteve na região onde tudo aconteceu e solicitou as câmeras do bar e também dos PMs que atenderam a essa ocorrência. Segundo o advogado da família da vítima, as câmeras corporais dos militares estariam desligadas. Amanda e Augusto. Obrigada, Valéria. O condutor do Porsche que matou o motorista de aplicativo na zona leste de São Paulo estava dirigindo a 136 km por hora no momento da colisão. É o que mostrou um equipamento de segurança conhecido como caixa preta do veículo. A velocidade é próxima que consta no laudo da polícia, que apontou que Fernando Sastre alcançou 156 km por hora em uma avenida onde o limite é de 50. Sastre está preso desde 6 de maio, acusado de homicídio por dolo eventual e lesão corporal gravíssima. O número de brasileiros com restrições na Carteira Nacional de Habilitação por conta de problemas de visão aumentou quase 80% ao longo dos últimos 10 anos. Com miopia e astigmatismo, Caio tem dificuldade para dirigir sem usar os óculos.
principalmente no período da noite. Sem óculos eu consigo dirigir só na parte do dia, né? Porque com a iluminação do sol acaba ajudando ainda. Tem algum problema, né? Eu consigo ver assim até uma determinada distância, mas distinguir placas de carros eu também não consigo. E à noite eu evito, só em alguma necessidade assim muito urgente, de dirigir sem óculos, porque tem bastante interferência. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com base nos dados da Secretaria Nacional de Trânsito, divulgou um levantamento mostrando que o número de brasileiros com restrições na Carteira Nacional de Habilitação por conta de problemas de visão aumentou quase 80% ao longo dos últimos 10 anos. Atualmente, as restrições visuais respondem a 91% das anotações aplicadas nas quase 28 milhões de CNHs emitidas no Brasil. As restrições ao volante na carteira de motorista para quem tem algum problema de visão, elas são variadas. Vão desde o uso obrigatório dos óculos e também de lentes de contato, até a proibição para dirigir de noite. E os motivos para que cada vez mais pessoas apresentem esses problemas de visão, eles também são inúmeros. Vão desde o envelhecimento da população, doenças crônicas como hipertensão e também o diabetes, e também cada vez mais o uso das telas, dos smartphones e dos computadores. Com o passar dos anos, dada a profissão também, né, que a gente mexe muito com telas, tanto na parte do computador, e a gente também hoje em dia mexe bastante com o celular, acabou aumentando o grau da miopia e do astigmatismo. Esta oftalmologista, que também é a secretária-geral do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ressalta 2 aspectos fundamentais que a pesquisa traz à tona. Acho que quando a gente olha no final, nós temos 2 aspectos fundamentais que essa pesquisa joga à luz. A primeira é segurança no trânsito. E a segunda, sem sombra de dúvida, um menos importante, talvez até mais importante, é que para que percebamos que temos déficit visual, precisamos fazer uma consulta frequente ao médico oftalmologista. O nível do rio Acre voltou a cair hoje e, segundo a medição da Defesa Civil do Estado, ficou em 1,68 m. A redução foi de 8 centímetros em 24 horas. Neste mesmo período do ano passado, o nível do rio era de 2 metros. Abaixo dessa cota não é possível navegar, o que, além de dificultar o transporte da população, também afeta o escoamento da produção dos ribeirinhos. A estiagem preocupa as autoridades, já que o verão amazônico vai até outubro, ou seja, são quase mais 3 meses de seca pela frente. O governo do Acre decretou situação de emergência ambiental em todos os 22 municípios do estado. A medida vai até dezembro. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com Igor Silveira. Oi, Igor. Boa noite para você. Igor, parece que os próximos dias vão ser mais quentes novamente, né? É isso mesmo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, entre amanhã e a próxima quinta-feira, as temperaturas podem ficar de 3 a 5 graus acima do esperado para essa época do ano entre o oeste do Mato Grosso do Sul e também o Rio Grande do Sul. Em toda essa área que a gente vê mais em laranja aqui do mapa, as temperaturas podem ficar de 5 a 7 graus acima do esperado para essa época do ano. E tudo isso por causa de um novo bloqueio atmosférico que vai impedir a entrada de umidade nessas regiões, o famoso veranico. Por isso não tem previsão de chuva no Paraná e Santa Catarina e nem no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, as manhãs ainda começam com as temperaturas mais baixas, depois o sol aparece e as máximas podem chegar na casa dos 26 graus amanhã, 25 graus na sexta-feira e 26 no sábado. No Rio, dia quente, abafado e com as máximas chegando na casa dos 27 graus. Belo Horizonte, 26 e Vitória, no Espírito Santo, 29 graus. E olha só, o vendaval assustou os moradores de um município lá em Alagoas. Os ventos chegaram a quase 60 km por hora e várias casas foram destelhadas. Ninguém se feriu, viu? Amanhã tem previsão de chuva em todo o litoral nordestino, mas é uma chuva fraca e isolada. A mesma coisa na região norte, só que ela deve ser mais volumosa em Roraima. Quanto às temperaturas, máximas chegando na casa dos 33 graus em Manaus e 35 graus em Cuiabá. Amanhã, dia quente e abafado, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. Hora de falar com o nosso comentarista de política, o Kennedy Alencar.
Oi, Kennedy, boa noite. Bom, foi divulgada aí essa primeira pesquisa pós-atentado contra o Trump e mostra que o cenário praticamente não se alterou, né? Não houve nenhuma mudança significativa. Como é que você avalia essa pesquisa? Certamente outras virão. Lembrando que a gente sempre tem que olhar com lupa aqueles 6 ou 7 estados pêndulo, né? Que são eles que definem o resultado da eleição dos Estados Unidos. Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, você tem toda a razão. A pesquisa importa, mas as eleições lá nos estados pêndulo, elas são mais importantes ainda. O que acontece? Essa pesquisa mostrou, como a gente falou na segunda-feira, que não haveria um efeito do atentado contra o Trump tão positivo, tão forte como houve da facada para o Bolsonaro aqui em 2018. A pesquisa mostra aí uma situação de empate técnico. Está pesando muito mais o mau desempenho que o Biden teve no debate em junho. Quando a gente olha para essa pesquisa, ela é um número geral de eleitores. É importante, mostra que a disputa está acirrada. Só que os Estados Unidos têm um sistema eleitoral diferente. Lá não basta ganhar só no voto popular. Você pode até ganhar no voto popular, mas se você não tiver maioria no colégio eleitoral, que tem 538 delegados, e você precisa ter 270, você perde a eleição. Foi o que aconteceu em 2016. A Hillary Clinton teve mais votos que o Trump, mas ele ganhou no colégio eleitoral. E aí essa mesma pesquisa, Amanda, traz o dado que em 14 estados, depois daquele debate em que o Biden teve um desempenho desastroso, então não é efeito do atentado, o Trump teve um melhor desempenho. E aí tem 5 estados nos quais o Biden ganhou em 2020. Eu estava lá e fui em algum deles. Fui até o Arizona, que é um desses estados, a Georgia, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Eu tive nos 5 estados em 2020. A boa notícia para o Biden é que em 2020 ele ganhou. A boa notícia para o Trump é que ele está na frente nesses estados. Então, quando a gente pega hoje as simulações para montar a maioria no colégio eleitoral, o Trump está mais perto do que o Biden de conseguir montar essa maioria. Mas a eleição não está fechada. Tem outro fator importante também, Amanda. Lá o voto é facultativo. Você tem que mobilizar a sua base aí votar. A eleição acontece 5 de novembro, é uma terça-feira. Não é aqui, como é no Brasil, que você vota no domingo, tem um dia de folga para ir votar. Lá não, você tem que sair do trabalho, pedir um tempo, vai lá e vota. Claro, você pode ter um voto antecipado, tem um voto pelo correio. Então tem uma série de fatores que podem ainda influenciar. É uma disputa que está apertada, o Trump vive um bom momento, mas esse jogo ainda não está 100% jogado. E tem toda essa confusão no Partido Democrata sobre a substituição ou não do Biden. Quanto mais o tempo passa, mais difícil parece que haverá essa substituição. Então, vamos continuar acompanhando. E hoje tem discurso importante na convenção republicana, que é do J.D. Vance, o candidato a vice do Trump. Boa noite. Obrigado, Kennedy. Boa noite para você. O presidente Lula anunciou a criação do Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O objetivo é facilitar a identificação desse grupo. O anúncio foi durante o encerramento da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília. A ação faz parte do Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, conhecido como Novo Viver Sem Limite. Lançada no ano passado, a iniciativa prevê pelo menos 100 ações em favor das pessoas com deficiência, incluindo o investimento de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Ao falar sobre as propostas, o presidente Lula reforçou que é preciso aprimorar as políticas de proteção às pessoas com deficiência. Reafirmamos nosso compromisso de criar condições para que vocês tenham acesso a todos os direitos constitucionais que o Estado tem o dever de assegurar sem deixar ninguém para trás. Essa foi a 5ª edição da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que não ocorria desde 2016. Segundo o IBGE, no Brasil, mais de 18 milhões de pessoas com mais de 2 anos de idade têm alguma deficiência. Isso corresponde a quase 9% da população dessa faixa etária. Apesar de comemorar os avanços, a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência acredita que ainda há um longo caminho para garantir os direitos dessa parte da população.
E quando a gente promove a autonomia das pessoas com deficiência em todo o seu ciclo de vida, geramos também desenvolvimento social e econômico, diminuímos as desigualdades, rompendo com esse ciclo do empobrecimento das famílias, né? Por isso que a gente precisa de um Estado forte, com políticas sociais consistentes com o tamanho das atribuições das nossas instituições. 6 garimpos de ouro e cassiterita foram fechados durante uma operação da Polícia Federal e do IBAMA em São Félix do Xingu, no Pará. Os garimpos ficavam ao redor de terras indígenas. Trabalhadores do local foram encontrados em situação análoga à escravidão, vivendo de maneira improvisada em barracões de lona, com banheiros em condições precárias e sem água própria para consumo. Os responsáveis pelo local responderam por crimes ambientais e usurpação de bens da União. A Receita Federal realizou uma operação para derrubar um esquema de sonegação fiscal que teria movimentado 1 bilhão e 400 milhões de reais com a venda de gado. A estimativa é que a sonegação tenha causado prejuízo de 300 milhões de reais em tributos federais. Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva em Brasília e 50 de busca e apreensão em 5 estados. A Justiça também autorizou a suspensão judicial de servidores públicos suspeitos de participação no esquema e o sequestro e bloqueio de bens dos envolvidos no valor de 67 milhões de reais. O presidente Lula agradeceu ao Congresso pela aprovação de projetos importantes no primeiro semestre do ano. A declaração ocorreu durante uma cerimônia no Palácio do Planalto e o repórter Igor Damasceno, claro que não perde nada, acompanhou de perto e vai nos contar. Boa noite, Igor. Oi, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. A cerimônia aqui no Palácio do Planalto foi para a sanção do projeto que inclui estudos sobre mudanças climáticas no Plano Nacional de Educação. A lei garante que projetos pedagógicos, tanto da educação básica quanto do ensino superior, incluam atividades relacionadas ao risco de emergências e também riscos socioambientais. E também que estimulem os adolescentes, os estudantes, a adotarem práticas mais sustentáveis. Agora, as instituições vão ter um prazo de 120 dias para se adaptar à regra. Durante a cerimônia, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fez um balanço, como você bem explicou, Amanda, da relação do governo com o Congresso Nacional. Padilha listou 18 projetos que foram aprovados só nesse primeiro semestre, projetos esses muito importantes para o governo federal. São 2 projetos a mais do que o número aprovado em todo o ano passado. Entre as propostas, Alexandre Padilha destacou a regulamentação da reforma tributária. Já o presidente Lula disse que muitas vezes o noticiário político dá a impressão de que há uma guerra, mas que esse resultado foi positivo graças ao diálogo entre os poderes. Vamos ouvir. Nós não tivemos um projeto significativo recusado pelo Congresso Nacional. Foi aprovado pela Câmara e aprovado pelo Senado todas as coisas importantes que o Brasil precisava. Então eu quero agradecer a vocês na frente da imprensa para não dizer que eu só falo bem sozinho e falo mal publicamente. Eu quero parabenizar o Congresso Nacional pelo comportamento que teve na relação com o Poder Executivo. Igor, e falando ainda de diálogo entre Executivo e Legislativo, né, hoje o Senado encerrou os trabalhos com um acordo para garantir a aprovação de uma medida importante para o Rio Grande do Sul. Vai ter isenção de IPI para produtos da chamada linha branca, não é? Exatamente isso, Augusto. Esse é um projeto do ano passado, mas que foi aprovado na Câmara dos Deputados há poucas semanas com urgência por causa do desastre climático no estado do Rio Grande do Sul. A proposta isenta o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, da chamada linha branca. Por exemplo, eletrodomésticos como fogões, máquinas de lavar, geladeira. Pela proposta aprovada na Câmara, o benefício valeria para moradores de todas as cidades que
foram atingidas por tragédias climáticas. Mas no Senado, nem o governo nem a oposição concordaram com isso, porque haveria perda de arrecadação. Os senadores então fizeram uma mudança na redação do texto e separaram os municípios do Rio Grande do Sul dos outros municípios do país. Daí ficou acertado entre parlamentares governistas e oposição que o governo vai vetar a parte abrangente e então o projeto vai beneficiar apenas as cidades gaúchas. Eu volto com vocês. Valeu, Igor. Até amanhã. Estamos de volta e o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, presta depoimento na Polícia Federal no Rio de Janeiro. A oitiva faz parte da Operação Última Milha, que investiga o possível uso ilegal de sistemas da ABIN para espionar autoridades e desafetos políticos no governo Jair Bolsonaro. O repórter Tony Vendramini traz ao vivo as informações para a gente. Boa noite para você, Tony. Esse depoimento começou no meio da tarde, né? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, é um depoimento longo que já dura mais de 5 horas. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, chegou aqui na Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária do Rio de Janeiro, por volta das 3h15 da tarde e não saiu até agora. Ele continua sendo ouvido. Esse depoimento faz parte das investigações da Operação Última Milha, como você bem ressaltou, que desde o ano passado apura o uso da ABIN para investigar ilegalmente autoridades e adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação aponta que os envolvidos usaram GPS para monitorar telefones celulares sem autorização judicial. Ramagem também é apontado como responsável pela gravação de uma reunião que teve com Bolsonaro e aliados políticos. Na conversa, foi discutida a possibilidade de blindar o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, das investigações sobre a prática de rachadinha quando ele era deputado estadual aqui no Rio. Opa, tivemos um probleminha na comunicação com o Tony, mas deu para entender, né? O depoimento é longo, continua, começou por volta das 3h20, 3h30 da tarde, e o Ramagem está ali prestando esclarecimentos sobre um suposto uso da ABIN para favorecer os filhos do ex-presidente, também para perseguir opositores do governo anterior. Cumprindo a agenda pelo Brasil, o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, visitou hoje o Museu da Imigração em São Paulo. O líder italiano chegou ao Museu da Imigração e Arsenal da Esperança no fim da manhã. Ele conheceu as instalações e conversou com voluntários. O prefeito Ricardo Nunes acompanhou a cerimônia e reforçou a relação da cidade com a comunidade italiana. A colônia italiana, o povo italiano tem uma presença muito forte aqui na nossa cidade, inclusive, como exemplo aqui, na contribuição das ações sociais. 1.200 pessoas em situação de rua são acolhidas aqui num trabalho de uma comunidade italiana em parceria com a prefeitura. A visita de Mattarella marca os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Hoje, o país tem mais de 35 milhões de descendentes. É a maior comunidade de origem italiana fora da Itália. E também já são mais de 100 mil brasileiros vivendo em território italiano, o que reforça a boa relação entre os dois países, que têm parceria estratégica desde 2007. À tarde, Sérgio Mattarella visitou o Circolo Italiano San Paolo, no centro da capital paulista. Junto a integrantes da comunidade italiana, empresários, entidades assistenciais, patronatos e associações, o presidente relembrou a história da imigração italiana na cidade e falou sobre a aproximação do país com o governo Lula. É importantíssimo para a gente reforçar, reacender e colocar para frente a relação entre Brasil e Itália. Acho que a Itália entendeu isso, veio nos fazer essa visita exatamente no momento dos 150 anos da imigração. Na parceria com o Brasil, o presidente italiano assinou memorandos de entendimento entre a Universidade de Turim e a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e também com a Universidade de São Paulo. Essa é a primeira visita de Estado de um presidente italiano em 24 anos. Mattarella chegou ao país no último domingo. No dia seguinte, foi recebido pelo presidente Lula. Durante a conversa, mostrou interesse na conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Ontem, visitou um centro humanitário de acolhimento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele fica no Brasil até 19 de julho e ainda vai visitar o Rio de Janeiro e Salvador. Como não amar a Itália, né?
A Americanas anunciou que uma investigação de um comitê independente encontrou a fraude contábil que levou a companhia a fazer um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do Brasil. Segundo a empresa, evidências apresentadas pelo comitê confirmam a existência da fraude de mais de 25 bilhões de reais, caracterizada principalmente por lançamentos indevidos na conta de fornecedores por meio de contratos fictícios. A Americanas diz que irá informar as autoridades. Esse é o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente encerra essa edição com imagens do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que foi iluminado com as cores da bandeira brasileira em homenagem aos 30 anos da conquista do Tetra. Ah, que lindo, ficou maravilhoso. Uma boa noite para você, até amanhã.